Olá, amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. Hoje estamos com uma visita aqui muito importante, Silvio Drevika. Ele é deputado estadual. Seja bem-vindo, Silvio. Obrigado. Silvio, vamos começar esse nosso bate-papo. Eu queria que você se apresentasse a quem está nos assistindo. Eu sei que o seu currículo é extenso, né? Eu gostaria que você desse uma pincelada para nossos leitores. Quem é o Silvio Drevika? Ok, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, ao Diário de Mafra, na tua pessoa também, Liz, para a gente poder expor um pouco e para a população conhecer um pouco mais cada um de seus candidatos, que é importante para decidir o voto. E a minha trajetória é uma trajetória interessante, porque eu sou filho de agricultor, de pequeno agricultor, que convivi até os 18 anos na agricultura familiar. Eu tinha só a 4ª série primária, daí eu fui trabalhar na fábrica, trabalhei 25 anos lá na Condor, e voltei ao banco escolar, estudando sempre à noite, me formando primeiro no conclusão do ensino fundamental, depois do ensino médio, depois faculdade, depois pós-graduação. E em 1988 eu fui candidato a vereador, me elegi, exerci o mandato, fui à reeleição. E em 93 eu fui convidado pelo prefeito da época, Frank Bowman, para ser secretário da Saúde do município de São Bento do Sul. Em 1996 eu fui candidato a prefeito e me elegi prefeito e me reelegi em 2000. Essa história eu não lembrava, que você foi prefeito de São Bento do Sul. Foi 2 mandatos. Diga-se passagem, legal. É interessante, porque até hoje foi o único prefeito reeleito em São Bento. Com todo o respeito e admiração pelos demais, mas o único prefeito reeleito. É um diferencial, né? Exatamente, provavelmente porque fui aprovado no vestibular. Sim. Então, e daí terminei o mandato em dezembro de 2005, 2006, eu já comecei a pré-campanha de candidato a deputado estadual. Me elegi em 2006, aí tive o primeiro mandato, me reelegi novamente, me reelegi pela 3ª vez, e agora na última eleição de 2018, eu fiquei o primeiro suplente e assumi a Assembleia por 1 ano e meio, e nesse 1 ano e meio deu para nós notarmos a diferença que foi de ter um representante na Assembleia Legislativa ou não ter. E a nossa região norte, Planalto Norte como um todo, nós tínhamos 2 deputados estaduais, que era eu e o deputado Aguiar, e o deputado federal Mauro Mariani. Sim. E nós ficamos sem ninguém. Isso foi um prejuízo muito grande para a nossa região. Naquela época era uma época boa, né? Que tínhamos representantes. Né? Exatamente. Temos bons exemplos aqui em Mafra, principalmente. Para você ter uma ideia, o nosso hospital de Mafra hoje é referência em Santa Catarina. Sim. Em muitas atividades, ou seja, em muitas especialidades médicas. Muita gente de São Bento do Sul e de outras regiões vem para atendimento aqui no hospital de Mafra, que é o São Vicente de Paula, né? Sim. Então me lembro que foi um trabalho junto com o governador na época era Raimundo Colombo, eu participei, o deputado Aguiar, enfim, trabalhamos para ajudar e deu certo. A gente fica feliz por isso, por poder ajudar a população. Épocas boas, né? Agora você é candidato a deputado federal, né? Conta para nós o que faz de diferente um deputado federal do estadual que você está hoje no cargo. Bom, um deputado estadual, ele atua no estado, ele tem obrigação de legislar, ou seja, de fazer leis, de aprovar ou rejeitar, tudo o que diz respeito no estado de Santa Catarina. Então, seja pelo orçamento que é destinado aos recursos, né? E até aproveito para fazer dar uma explicação da importância de ter um deputado. Agora estou falando de deputado estadual, e eu tive a oportunidade, uma oportunidade ímpar. Quando eu cheguei na Assembleia, existia um projeto de lei do governo do estado concedendo, ou seja, destinando recursos para obras federais. Porque nós temos que separar o que é federal, o que compete Sim. ao governo federal, e o que é o estado, que compete ao estado. Por isso que o deputado estadual atua no estado. Mas como o governo do estado estava colocando recursos em obras federais, na rodovia BR-470 e na rodovia BR-163, rodovia federal é BR, SC é estadual. E eu percebi que a nossa BR-280 não estava contemplada.
Eu fiz uma subemenda de 100 milhões de reais, foi aprovado na comissão, foi aprovado no plenário e foi aprovada também, ou seja, sancionada pelo governador. Por que estou falando isso? Porque nós temos uma deficiência na BR-280, principalmente de Joinville até o Porto de São Francisco, onde toda a nossa produção aqui do Planalto Norte, do oeste catarinense, passa por lá. E para fazer 10 quilômetros, muitas vezes leva-se 2, 3 horas. Sim. Então, hoje esses recursos estão sendo aplicados nessa rodovia, está sendo utilizado, vai beneficiar toda a nossa população, o custo será menor do frete, inclusive. E, além disso, eu aproveitei para colocar um dispositivo na lei que esse dinheiro que Santa Catarina está colocando, que o governo colocou para o governo federal, terá que ser devolvido para os catarinenses. E tanto é que aprovei, o Esperidião Amin já aprovou lá no Senado e na Câmara Federal também está sendo aprovado. Não é justo que nós coloquemos dinheiro em obras federais e o povo catarinense não receba de volta. Como o governo do Estado deve, e não é só desse governo, é de muito tempo, deve 10 bilhões de reais para o governo federal. 10 bilhões. E é ali que eu coloquei o dispositivo que quando o governo do Estado renegociar essa dívida, esse dinheiro dos quase meio bilhão de reais retorne ao povo catarinense. Bom, isso eu falei do Estado. No âmbito federal, o que o deputado federal, qual é a diferença? Ele vai poder fazer leis, ou aprovar ou rejeitar, leis que são abrangentes no Brasil todo, inclusive Santa Catarina, mas para todo o Brasil. O outro fator importante, o deputado federal tem que estar muito atento, e aí vale a experiência, de quando se fazer o orçamento para destinar os recursos para o Brasil, nós, como estamos lá representando Santa Catarina, temos que defender o povo catarinense, temos que defender as obras em Santa Catarina, recursos, investimentos, seja para a saúde, seja para a educação, seja para o sistema viário, para ferroviário. É nessa hora que entra a atuação do deputado federal. E, por último, podendo ser o primeiro, é a representação. Eu sempre tenho dito isso, que por mais que um presidente da República, não importa quem for eleito, dificilmente ele vai vir em Mafra, vai vir em Canoinhas, vai em São Bento. E não conhece as dificuldades do povo, né? Exatamente. Então, para isso está lá o deputado. É ele que vai defender Mafra, é ele que vai defender Rio Negrinho, ou seja, Itaiópolis, assim por diante. Vai defender os municípios do Estado e da região. E é por isso que é necessário ter um deputado. Por outro lado, o deputado federal, além disso, ele é importante porque todos os projetos que o governo federal, que o presidente da República vai fazer, vai depender da autorização dos deputados federais. Hoje, no nosso processo democrático e pela nossa legislação e pela nossa atuação, um presidente, ele pode fazer, mas desde que seja aprovado pela Câmara Federal. Então eu quero estar lá na Câmara Federal para defender nossa região no que compete às obras federais, os recursos federais, repito, seja para a saúde, para a educação, para rodovias, para ferrovias, e eu defendo algumas bandeiras no âmbito federal. Eu tenho uma preocupação muito grande, por isso tem que ser um estudo mais profundo, com relação à qualidade do ensino. Na minha opinião, o ensino técnico, o ensino médio, está muito aquém do que o mercado está pedindo. Ou seja, nós estamos formando os jovens, mas não estamos formando os jovens adequadamente o que a empresa precisa, seja do comércio, do serviço, da indústria, porque o jovem chega no mercado de trabalho e não tem a qualificação, não tem o conhecimento necessário que a empresa exige. É culpa do jovem? Na minha opinião, não. É que nós, poder público, não estamos oferecendo aquilo que de fato ele precisa para ter acesso ao mercado de trabalho e ter uma renda melhor. Então essa é uma das bandeiras, e nós temos outras no sistema viário, que é uma necessidade de acelerar a reforma das nossas rodovias. Nós temos uma outra bandeira que é muito forte, que é a ferrovia da integração do oeste do Brasil com o Planalto Norte, com o oeste catarinense. Então tem muitas bandeiras assim que nós precisamos defender lá em Brasília, como a nossa, é difícil para as pessoas entender, mas
os valores que o SUS paga para os nossos hospitais, para os médicos, enfim, para todos aqueles que prestam serviço para o governo federal, está muito desatualizado. Então isso também quero defender. Eu não posso dizer hoje, vou aprovar tudo. Mas se não tiver alguém defendendo lá, é que não vai acontecer, né? Então é algum dos propósitos que eu tenho. Bom, diante de toda essa experiência que você teve na Câmara dos Deputados estaduais, né, você se acha preparado a assumir uma cadeira na esfera federal? Bom, eu tive toda essa carreira, vamos dizer assim, me sinto muito bem de todos esses anos que eu passei por vereança, ou seja, vereador, secretário da Saúde, prefeito, 2 mandatos, praticamente 4 mandatos de deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, participei de várias comissões de finanças, de Justiça e Constituição, da educação, da economia. Fiz a CPI da telefonia móvel, que até a gente esqueceu, mas foi muito importante para Santa Catarina melhorar o número de antenas, depois o 4G. Então eu quero crer que eu tenho uma experiência hoje adequada, estou preparado para defender lá na Câmara Federal os interesses dos catarinenses. Silvio, chegando ao final da nossa entrevista, deixe uma mensagem aos nossos seguidores do Diário de Rio Mafra. Bom, em primeiro lugar, eu quero pedir a todos, né, que nos acompanham para exercer o direito do voto. Cada um pode optar por aquele que achar que é o melhor candidato, seja ele a presidente da República, a governador, a senador, deputado federal, estadual. É muito importante nós exercermos o direito do voto. E é muito importante também nós conhecermos a vida das pessoas, dos candidatos. Hoje tem, vamos dizer assim, uma série de mecanismos, de instrumentos, de ferramentas para conhecer quem que é o Silvio Drever, quem que é outro candidato, o que ele fez na vida, né, se ele prestou bom serviço. Então a minha mensagem é que as pessoas avaliem bem, não deixem de votar, porque as pessoas de bem nós precisamos lá para estar defendendo nossos interesses, desde que eu entendo que o poder público, que o político também é um instrumento de diminuir a desigualdade social. Se nós olharmos no Brasil e no mundo todo, poucas pessoas têm muito dinheiro e muitas pessoas têm pouco dinheiro. Então, quando precisa de um serviço público de saúde, no posto de saúde, no hospital, a escola pública, a creche, quem que faz isso? É o poder público, é os políticos. Então, nós precisamos de pessoas do bem. E se eu merecer a confiança, eu voto. O meu é 1122. Muito obrigado, Silvio, pela sua presença aqui no jornal. Essas e outras entrevistas vocês acompanham no Jornal Impresso, a edição do sábado, e nas redes sociais do seu Diário de Rio Mafra. Obrigada. Até a próxima.